Oi amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, o vídeo de hoje é sobre como elevar a nossa frequência. Eu tinha feito uma live lá no Instagram sobre esse tema, que foi uma live muito bacana, porém ela não ficou salva, então eu não consegui subir ela aqui pro canal. O vídeo simplesmente sumiu. Deve ser esse Mercúrio retrógrado, né, trollando um pouquinho a gente. Mas tudo tem um porquê. Bom, então a primeira coisa, para você poder continuar assistindo esse vídeo, a primeira coisa é: eu preciso que você acredite ou tenha o entendimento de que tudo no planeta, né, toda a nossa vida é movida por energia. Que matéria é energia condensada, né? E essa energia condensada é o que faz com que a gente veja as coisas, com que a gente sinta as coisas. E também você tem que acreditar ou sentir de que a vida ela é mais do que simplesmente a matéria, né? Que existe algo maior que nos move, algo maior que, enfim, faz com que a gente sinta as coisas, né? Que nós somos seres muito únicos. E terceiro, né? Vocês têm aí que entender que o mundo material, ele é criado, né? Então, através de energia, de luz, de calor, de vibração, de onda vibracional. Então, existe algo que a gente chama de frequência vibracional. Tá? Então é importante que a gente entenda a diferença, né, entre energia e frequência, porque energia é tudo, né? Tudo é energia. Então a gente pode usar aqui, eu gosto de usar sempre o exemplo de um rádio, né? Vocês imaginem que dentro, né, da estação aí existem as antenas, né? Então que são todas essas energias, porém a gente vai se sintonizar a alguma frequência, alguma onda ali que tá passando, que vai ter determinadas músicas, né? Uma rádio, enfim, que a gente goste. Então isso é se sintonizar com essa frequência vibracional. Então nós somos uma frequência vibracional e a gente pode mudar a nossa frequência. Então por isso que é interessante que a gente trabalhe sempre para manter a nossa frequência elevada. E isso não quer dizer que não é sofrer, que não é sentir coisas ruins. Não, nós como seres humanos vamos sempre sentir isso. Por isso que é muito importante a gente ter consciência do que a gente está sentindo. As nossas células, elas são abastecidas por essa vibração, por essa energia, por essa onda que a gente escolhe se sintonizar. Então, como o nosso corpo ele é essa energia, que tipo de energia a gente está ali vibrando, né? Que tipo de energia você está ali vibrando? Então, quem nunca, né, assim como eu, teve as suas bads, inclusive hoje mesmo eu tive, né? Todos os dias a gente é desafiado a isso, né? Enfim, várias coisas que acontecem na nossa vida. Então, se você tá aqui me assistindo, é porque, assim como eu, você não é um iluminado, né? Porque se você fosse um iluminado, com certeza o tema deste vídeo não teria te chamado a atenção. Então, se, assim como eu, né, vocês aí também, você, né, também passa por situações, por, enfim, aquelas coisas, né, trash, assim, da vida, que eu acho que todo mundo passa, então esse vídeo aqui é pra você. Quando a gente tem o nosso corpo, né, com as nossas células mais abastecidas de saúde, de luz, de energia, de prana, o nosso corpo ele fica mais alcalinizado, né? E esse corpo mais alcalinizado é um corpo que traz mais saúde, que traz mais bem-estar. E dentro disso existem várias técnicas e coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo, de coisas que vão fazer com que a nossa frequência fique mais elevada e automaticamente as nossas células mais abastecidas e automaticamente nós mais felizes. Já um corpo, né, com células, enfim, com uma frequência vibracional que não fica nesse nível alcalinizado, ele fica um corpo ácido. E um corpo ácido, ele é um corpo muito propício a pegar todos os tipos de coisa ruim que tem por aí, inclusive as doenças físicas. Então não tem aquela pessoa que ela tá sempre pechada, não sei se vocês usam essa palavra, mas lá no sul a gente usa, que é aqui no sul, no Rio Grande do Sul, é que eu tô em Santa Catarina, mas tem o Rio Grande do Sul. Então quem tá em Santa Catarina existe o sul, que é o Rio Grande do Sul. Bom, e pra quem né, pega as coisas tudo dos outros, aquela pessoa que a gente fala tá sempre pesteada, que pesteado é aquele que pega uma gripe, pega uma dor de barriga, alguém tá com uma virose lá na esquina, a pessoa já tá pegando, ela pega a bad vibe das outras muito fácil, então isso é um corpo ácido. E tem inúmeras coisas que acidificam o nosso corpo que vocês podem dar um Google ali e pesquisar, porque existem alimentos, né, energias, enfim, várias coisas que deixam o nosso corpo ácido. Então vamos entender. Primeiro a gente precisa ter uma percepção das nossas sensações, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então conversar com as emoções é muito importante. Perguntar, né? Se perguntar, conversar com o seu corpo, se sentir, se perceber, se tocar, ter essa percepção. Para poder sair desses padrões vibracionais que a gente não gostaria, a gente precisa perceber o que a gente está sentindo. E se tiver com raiva, perceber, bom, eu estou sentindo raiva. O que eu vou fazer com essa raiva, né? Eu vou gritar, eu vou, enfim, vou tentar resolver, porque a raiva ela não é um sentimento ruim. Nenhum sentimento ou uma emoção é algo ruim.
né? O que é ruim é o que a gente faz com elas, com eles. Então, assim, a gente vai pegar essa raiva ela vai ter um lado bom, porque uma raiva, às vezes, ela quer que a gente haja, que a gente vá atrás da nossa autonomia, das nossas vontades, que a gente não deixe o outro passar um limite saudável. Então, a raiva, a inveja, a avareza, todas essas emoções, elas têm um fundamento, né, positivo também. Então, a gente vai pegar essas emoções, olhar, sentir e vai se perceber, né? O que essa raiva ela tá querendo me mostrar? Porque muitas vezes por trás desse sentimento, dessa emoção que a gente fica se julgando, né? Quem nunca? Ai, meu Deus, eu não devia estar sentindo raiva. Ai, meu Deus, eu não devia estar sentindo isso. Nossa, coisa ruim sentir inveja. E não, a gente vai ter uma percepção. Bom, eu tô sentindo inveja da minha amiga porque ela, enfim, tava realizando um sonho e eu não. Mas o que ela fez, né, pra realizar esse sonho? Será que esse sonho é um sonho meu também? Ah, pode ser um sonho meu também, então por isso que eu tô sentindo essa inveja, porque eu não tô fazendo com que o meu sonho aconteça. Então a gente começa a ter essa percepção do quanto aquele sentimento, ele é uma coisa que tá querendo mostrar, né, conversar com a gente. E aí o segundo passo, que já é linkado a esse, é ter essa inteligência emocional. E a inteligência emocional nada mais é do que se conectar com essa percepção, de conversar com as suas emoções, de sentir o que tiver que ser sentido e colocar pra fora. As nossas emoções, elas precisam ser sentidas, né? Nós somos seres que sentem. Tanto é que a gente não deve pedir desculpa quando a gente não tem culpa, né? Ou a gente não sente culpa por alguma coisa. A gente tem que dizer, eu sinto muito. Eu sinto muito, eu sinto inveja, eu sinto raiva, eu sinto avareza, eu sinto depressão, eu sinto alegria, eu sinto euforia. Eu sinto muito, né? Assim como você. Então, assim, a gente tem que perceber muitas vezes também as palavras que a gente usa, né? Às vezes a gente tem uma crença sobre aquela palavra, mas a gente nunca foi na etimologia dela, a gente nunca entendeu de onde surgiu aquela palavra. Então isso se chama inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela vem muito do autoconhecimento. E também da astrologia, né? A astrologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Nossa, saiu o sol aqui agora. Então essa ferramenta de autoconhecimento que a astrologia também auxilia, que é de entender os movimentos que estão acontecendo no céu e como que eles estão nos impactando, isso também é uma forma de ter consciência, de ter percepção e de ter inteligência emocional, de entender que numa lua minguante, muitas vezes a gente vai se sentir mais triste, a gente vai se sentir mais introspectivo, de que tá tudo bem sentir aquilo. Então, até para quem não conhece muito do meu trabalho, eu tenho um planner, né, que é um astroplanner, um estilo de uma agenda astrológica para a pessoa se programar e se organizar ali conforme as energias, né, de todo esses acontecimentos no céu. Então, vou deixar aqui no link da descrição quem quiser dar uma espiadinha lá nessa agenda, que ela tá assim muito linda e especial para esse ano de 2020. E aí o terceiro passo é a gente se sintonizar com essa frequência energética que a gente quer vibrar, né? Porque se eu sou uma vibração, eu vou me afinar com a vibração igual, né? Por isso que falam, na verdade falam que os opostos se atraem, mas não é que os opostos se atraem, porque opostos são coisas que se complementam, tá? Até na astrologia a gente tem os signos, né? Opostos complementares, o que um precisa, né? O outro dá, e vice-versa. Então a gente tem que ver também que essa questão de opostos não nem sempre o oposto é o contrário. Fica aí a dica para mais uma pesquisa. Então a gente tem que perceber que pra gente atrair aquilo que a gente gostaria, a gente tem que estar vibrando naquilo. E isso é lei da atração, né? E por que para muitos a lei da atração não funciona e para outros funciona? Porque muitas vezes a pessoa ela tá só na mente, né? Ah, eu vou fazer afirmação. Ah, eu vou dizer que eu quero. Só que não tá sentindo, não tá vibrando aquilo. Então a vibração ela é muito mais importante. E aí, obviamente, através do pensamento, através da escrita, através da fala, a gente consegue, né, ir trazendo essa vibração positiva. Então agora eu vou falar alguns passos, né, algumas questões que fazem com que baixem a nossa vibração e outras que vão ajudar a gente a elevar a nossa vibração, pra gente ter um cuidado com essas que baixam e investir mais em coisas que elevem a nossa vibração. Então a gente identifica o que baixa e cria mecanismos para elevar a nossa vibração. Ah, só fazendo um parênteses aqui, uma coisa que é muito importante é que aquilo que a gente foca cresce, né? Até tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, que aspecto da realidade que vocês estão querendo focar, né? Em todos os acontecimentos da vida de vocês, o que vocês veem mais? Né? Vocês olham para o que aconteceu de ruim, vocês olham pelo que vocês foram livrados daquela situação,
vocês acreditam que existe uma explicação maior para aquilo, de que existe um propósito maior e não fica no vitimismo, na sofrência. Então tudo isso é importante também, e isso vem muito da percepção, né? Acontece algo comigo e eu percebo, eu me observo, eu percebo a minha reação perante aquilo. Então, que aspecto da realidade você está vendo agora? Consegue reconhecer as manifestações de amor que existem em todas as coisas, num gatinho, num cachorrinho, numa planta. Isso é abundância, né? A abundância é estar conectado com esses detalhes da vida, né? Com as experiências, com as coisas pequenas. Então, as pessoas mais abundantes são aquelas que percebem a beleza e o amor nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, e a vida com certeza se torna mais maravilhosa. Porque mesmo as pessoas que são, né, enfim, pensa naquela pessoa que tu queria ser igual. Nossa, eu queria ser essa pessoa, ter isso, 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 aquilo. Vocês acham que ela não passa por perrengue? Vocês acham que ela também não acorda de mau humor? Que essa pessoa não tem TPM? Que essa pessoa não se questiona? Sim, acontece tudo isso com ela. Mas ela escolhe o que fazer com isso, ela se percebe, ela traz mais autonomia para a vida dela, né? Ela, enfim, faz coisas que elevem essa frequência vibracional. Então aqui o meu convite é que vocês experimentem a vida, né? Experimentem de todas as maneiras. Aquilo que pode baixar a minha vibração pode não baixar a sua, e tá tudo bem, né? Nós somos seres diferentes, seres únicos. Então começa com a percepção de tipo, esse ambiente realmente ele baixa a minha vibração. Esses tipos de pessoas, essa amizade. E não ficar mantendo algo ali porque é legal, porque os outros querem, porque a minha mãe quer, porque alguém falou que é legal, né? Começa a se perceber, isso é autoconhecimento, né? Auto, voltado para si, é uma percepção única. Vamos a algumas coisas que baixam a nossa vibração. Fofoca é uma coisa que baixa super a vibração, porque você tá tirando o foco de você, colocando foco em outra pessoa e ainda mandando uma energia ruim para ela, e essa energia a gente sabe que volta. Então, anulem fofoca da vida de vocês. Se alguém chegar e começar com uma fofoca, concorda e vira as costas. Não alimentem as fofocas. Vícios. Vícios são coisas que baixam muito a vibração. E vício é tudo aquilo que a gente não consegue viver sem. Então, às vezes pode ser um Netflix, às vezes pode ser um doce, às vezes pode ser níveis aí maiores de vícios, né? E aí cada um vai identificar o seu vício. Começa a trabalhar na mente, do tipo, eu gosto muito de falar a frase, eu me governo, né? Não é um vício que vai me governar, não é um costume. E existem aí coisas que a gente pode fazer para se livrar desses vícios, né? Até daria para fazer um vídeo sobre isso. Outra coisa que pra mim baixa muito a vibração é a questão de notícias ruins, né? E as pessoas adoram notícias ruins. E o que mais dá audiência na televisão são notícias ruins. Então, se a gente liga a televisão, a gente vai achar que o mundo tá acabado, que só tem guerra, que só tem morte, que só tem homicídio. E aí a gente começa a vibrar no quê? No medo. E quando a gente vibra no medo, a gente atrai situações que nos geram medo pra provar de que a gente tá certo. Então não tem aquela coisa assim que as pessoas falam, viu? Ó, eu avisei. Por quê? Eu sempre falei que isso ia acontecer. Sim, e obviamente aconteceu, porque justamente a pessoa ficou vibrando naquilo, toda hora na expectativa de que aquilo fosse acontecer. Porque se o mundo ele é energia, ele não entende as nossas falas, ele entende aquilo que a gente está vibrando. Se eu tô vibrando no medo, vão acontecer coisas ao meu redor que vão me deixar com medo para que comprove, né? Comprove, e mais uma vez pro meu corpo, que aquilo tá certo. Então, muito cuidado com televisão, com notícias, sobre abrir esses sites de notícias. Comecem a buscar notícias de coisas boas que estão acontecendo no mundo, porque vocês vão ficar, assim, chocados com quanta coisa maravilhosa tem acontecendo, quanta gente boa, quanta gente fazendo trabalhos legais, quanta coisa boa sendo disseminada. Porém, a televisão não mostra porque, né, enfim, isso é o jeito ali de eles deixarem todo mundo agindo, né? Enfim, toda a questão de marketing, né, a gente sabe que é movida ali através de cores, de sensações, né? Então eles dão a notícia de algo ruim e vendem a segurança, né? Então comecem a ter percepção. A própria internet, Instagram, tudo, não quer dizer que eu tenho que parar de ver tudo agora, tenho que virar alienada. Começa a se perceber, né? Começa a ver o que faz sentido pra ti, o que não faz, se aquilo realmente baixa a tua vibração, se te deixa num outro estado, né? E aí começa a perceber e vai tirando os pouquinhos e se organiza e diz, não, eu só vou assistir nesse horário, eu só vou, enfim, ver stories nesse outro horário. Se percebam. Bom, entre as coisas que baixam a nossa vibração existe, né, uma lista aí de coisas que baixam a nossa vibração.
Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre as coisas então que elevam a nossa vibração. Uma coisa que eleva muito, muito, muito a nossa vibração é estar no agora, né? Estar aqui, eu tô aqui fazendo, né, esse vídeo, olhando para essa paisagem que eu queria que vocês estivessem vendo, porque é linda, maravilhosa. E vocês já notaram que no agora não tem problema, né? O problema tá no depois. Se a gente vai pensar, qual é o problema agora? A gente fica, o problema é que depois eu tenho que fazer ou porque tá acontecendo tal coisa. Então estar no agora faz com que eleve a nossa vibração. E para estar no agora, a gente precisa ter percepção, né? Vejam que sempre volta a palavra percepção. Eu preciso respirar, eu preciso meditar. A meditação é incrível. Eu tô fazendo um curso de meditação muito legal da Gabriela. Até vou deixar aqui na descrição também, se vocês quiserem dar uma olhadinha, quem tiver interesse. Bom, outras coisas que elevam a nossa vibração. Estar na natureza, né? Se ver como parte dela. Que eu acho que a natureza também nos ajuda a ficar muito presente. Então, quando a gente tá na natureza, quando a gente percebe esses detalhes da natureza, né? Quando a gente respira fundo. E lugares com mais altitude, né? Montanhas e tudo, também tem uma frequência energética mais elevada. Então, a gente automaticamente fica com o nosso campo vibracional mais elevado, né? Tanto é que a gente sente aquela leveza maior. A própria respiração, né, eleva muito a nossa vibração. Quando a gente faz pelo menos 10 respirações bem conscientes, prestando atenção, né, no nosso peito, no nosso corpo, tudo isso faz com que eleve muito a nossa vibração. Outra coisa é a risada, né, a gente rir. Rir é muito bom, eleva muito a vibração. Então, sei lá, no momento onde tu não sabe mais o que fazer, coloca uns vídeos engraçados e dá umas boas risadas. Óleos essenciais também. Os óleos essenciais, eles vibram, né, conforme a planta. Então eles vão tendo os níveis, né, de hertz, que no caso as vibrações elas são em hertz. Então os óleos essenciais também têm isso. Por isso que eles tratam, né, o nosso nível físico, emocional e principalmente o nosso campo energético. Os animais também, né, elevam muito a nossa vibração, esses seres, observar eles, estar com eles, né, o próprio gatinho, ele é meio reikiano, assim, né, realmente ele transmuta, faz várias coisas. Então os animais são coisas que ajudam muito a deixar a nossa vibração bem elevada. Obviamente a alimentação também, né, porque a gente sabe que o alimento ele vem da natureza. E que tipo de energia esse alimento recebeu, ele dá aquele tipo de energia para o nosso corpo. Então por isso que é importante a gente também se alimentar de coisas com boa energia, né, enfim, mais saudáveis, mais orgânicas. Dentro, né, aí da alimentação também existe um mundo infinito aí de estudos, então dei uma pesquisada sobre isso, porque também vai ajudar muito nessa questão da gente se sentir melhor e automaticamente atrair aquilo que a gente quer atrair para nossa vida. Bom, o vídeo de hoje então era sobre isso. Se você gostou desse assunto, se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações também. Eu vou procurar estar trazendo toda semana aqui vídeos. Se vocês quiserem deixar dicas de vídeos aqui nos comentários, também vai ser muito útil. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui e ficamos aí com o próximo. Até a próxima!